Tira essa comida da minha frente! Odete gritou, derrubando o prato das mãos do cozinheiro roliço. 20 chefes fracassaram. O que te faz achar que você é diferente? Todos esperavam que Elara se desculpasse. Em vez disso, ela pegou outra colher, provou o prato ela mesma e disse: nada. Então não estou pedindo para você comer. O temido chefe da máfia deu um passo à frente, furioso, até que sua mãe sussurrou de repente: me dê essa colher. Mateus congelou. Sua mãe não comia por vontade própria havia meses, mas Elara notou algo pior. Alguém do outro lado da sala parecia apavorado por ela finalmente ter comido. 3 horas antes, Elara Duarte tinha sido avisada 2 vezes para não discutir com Mateus Salviani. O primeiro aviso veio do homem que revistou sua bolsa. O segundo veio de uma governanta que baixou a voz antes de dizer o nome dele. Elara entendeu o recado. As pessoas não simplesmente trabalhavam para Mateus Salviani. Elas se ajustavam ao redor dele. Aos 38 anos, ele controlava o Grupo Salviani, um império que abrangia construção, portos, imóveis e segurança privada. Os jornais o chamavam de empresário. Os homens de negócios o chamavam de implacável. Outros homens não o chamavam de nada, a menos que tivessem certeza de que a sala estava segura. Elara conhecia os boatos. Influência da máfia. Pessoas que sumiam de negociações e voltavam de repente ansiosas para ceder. Ela também sabia que precisava do emprego. Isso parou de importar cerca de 30 segundos depois de conhecê-lo. Minha mãe teve 23 cozinheiros em 4 meses, Mateus disse. Ele estava parado diante de Elara, impecável e imóvel, estudando-a com a expressão de um homem acostumado a descobrir fraquezas antes que alguém pudesse escondê-las. 23? Nenhum durou. Isso soa animador. Os olhos dele se estreitaram levemente. Elara tinha aprendido anos atrás que o humor podia acalmar pessoas poderosas ou irritá-las. Aparentemente, Mateus Salviani pertencia à segunda categoria. Ela precisa comer, ele disse. Se não comer, você está demitida. Elara o encarou. Então me demita agora. Silêncio. O segurança perto da porta olhou para ela como se ela tivesse acabado de se voluntariar para o próprio funeral. Mateus não levantou a voz. Isso era, de alguma forma, pior. Você nem começou. Eu sei. Então talvez você gostaria de explicar. Elara cruzou as mãos sobre a barriga macia e resistiu ao instinto de recuar diante do olhar dele. Se meu trabalho depende de forçar uma mulher assustada a comer, eu não consigo fazer isso. Minha mãe não está assustada. Então por que ela não come? A mandíbula dele se contraiu. Aquela foi a primeira rachadura. Pequena, mas inconfundível. Elara já tinha visto aquela expressão antes. Não num chefe da máfia. Nela mesma. Anos antes, seu pai tinha passado meses num tratamento que deixava a comida com gosto errado e o estômago revirado antes das refeições. Todos ao redor dele tinham tentado ajudar. Come isso. Experimenta aquilo. Só uma garfada. Você precisa de forças. Cada sugestão carinhosa tinha virado outra cobrança. No fim, seu pai tinha começado a temer a mesa antes mesmo de qualquer coisa ser servida. Elara tinha aprendido algo naquela época que a escola de gastronomia nunca ensinou. Às vezes alimentar alguém começa muito antes da primeira garfada. Eu li os laudos que você autorizou, ela disse. Sua mãe sobreviveu a um envenenamento. Agora toda a refeição chega com gente observando para ver se ela sobrevive a isso também. Troquei toda a equipe da cozinha. Eu sei. Os fornecedores. Eu sei. A equipe de segurança. Eu sei. Mandei testar cada ingrediente. E ela continua sem comer. A expressão dele endureceu. Elara sabia que estava perto de cruzar uma linha invisível que mantinha todo mundo obediente. Mas Odete Salviani não precisava de mais uma cozinheira obediente. Ela precisava de alguém disposta a notar o óbvio. Você não pode mandar alguém parar de ter medo. A sala ficou tão quieta que Elara ouviu a respiração contida do segurança. Mateus se aproximou. Ele era alto o suficiente para fazer a maioria das pessoas recuar sem pensar. Elara ficou onde estava. Por vários segundos, ele apenas a observou. Então perguntou: o que exatamente você faria diferente? Eu pararia de transformar cada refeição num teste que ela pode reprovar. E se isso não funcionar?
Então você contrata o cozinheiro número 25. Algo mudou no rosto dele. Não era diversão. Ainda não. Talvez surpresa por ela não ter prometido um milagre. Você tem uma semana, ele disse. Elara piscou. Uma semana? Se ela pedir para você sair, você sai. Se os médicos dela reclamarem, acabou. Você não muda nada medicamente sem aprovação. Ótimo. E se eu mandar você parar? Elara pegou sua bolsa. Então eu paro. O olhar dele a acompanhou. Para um homem que aparentemente conseguia fazer executivos reconsiderarem decisões de milhões com um telefonema, Matheus Salviani parecia estranhamente inquieto com uma cozinheira que simplesmente tinha concordado em ir embora. Quando Elara alcançou a porta, ela se virou. Por que aceitar esse emprego, se está tão disposta a perdê-lo? Ela considerou dar a resposta segura. Em vez disso, disse a verdade. Porque sua mãe precisa de alguém mais interessado em saber se ela come do que se você vai me demitir. Pela primeira vez, Matheus não teve resposta imediata. E foi assim que Elara Duarte conseguiu o emprego de cozinha mais perigoso da cidade, recusando-se a cozinhar sob ordens. Odete Salviani odiou Elara à primeira vista. Você é alegre demais, ela disse da cadeira. Elara olhou para trás de si mesma. Tem outra cozinheira na sala? Falo de você. Que pena, sou assim há anos. A boca de Odete se apertou. Ela era elegante mesmo depois de meses de doença terem afinado seu rosto. Mas o que Elara notou mais não foi fraqueza. Foi vigilância. Odete observava as mãos, observava as portas. E sempre que a comida entrava na sala, observava o prato como se ele pudesse se mexer sozinho. Então Elara fez algo que nenhuma cozinheira anterior tinha feito. Ela tirou o prato. Na primeira manhã, perguntou se Odete queria café da manhã. Não, tudo bem. Na segunda manhã, ofereceu 3 opções. Odete rejeitou as 3. Elara deu de ombros e foi embora. No terceiro dia, Odete pareceu irritada. Você não devia estar tentando me convencer? Não. Matheus te contratou para me fazer comer. Matheus me contratou para cozinhar. Elara se inclinou mais perto, baixando a voz de forma conspiratória. Entre nós, eu não cozinho para uma família da máfia. Cozinho para uma mulher teimosa com péssimos modos. Odete a encarou. Então, inesperadamente, o canto de sua boca se moveu. Não era bem um sorriso, mas era progresso. Elara começou a dar a ela controle sobre coisas que todos os outros tinham tirado. Ela preferia algo quente ou frio, doce ou salgado. Queria Elara na sala, queria Matheus fora. Essa última pergunta produziu resultados imediatos. Fora. Matheus, parado perto da porta, franziu a testa. Essa é a minha casa. E aparentemente, você está estragando o almoço, Elara disse. Os olhos de Odete brilharam. Matheus olhou entre as duas, claramente reconsiderando várias escolhas de vida, mas saiu. As porções também ficaram menores. Não porque Elara esperasse que Odete comesse menos, mas porque um prato cheio parecia uma obrigação. 2 colheradas podiam ser recusadas sem consequência. E uma vez que a recusa ficou segura, provar se tornou possível. Odete começou a testá-la. Numa tarde, pediu torrada. Sem nada em cima, sem manteiga, sem geleia, queimada nas bordas. Elara trouxe exatamente isso. Matheus chegou bem quando sua mãe deu uma mordida cautelosa. Ele encarou o prato. Estamos pagando por pão queimado? Sua mãe comeu metade. Matheus olhou para Odete, depois para a torrada, depois de volta para Elara. Exatamente, Elara disse. Odete riu. Foi breve e enferrujado, como se o som em si estivesse sem uso. Matheus parou de se mexer. Por um momento, o homem temido desapareceu. Havia apenas um filho ouvindo a mãe rir de novo. Elara desviou o olhar antes que ele percebesse que ela tinha visto aquilo. Mas outra pessoa estava observando. Carla Dias, a coordenadora de nutrição da propriedade, estava perto da porta com o tablet pressionado contra o peito. Ela era polida, precisa e profissionalmente cortês com todos, exceto com Elara. Esse pão não fazia parte do plano nutricional de hoje, Carla disse. Não, Elara concordou. E queimar comida desnecessariamente não é aconselhável. Provavelmente não. A expressão de Odete começou a se fechar de novo. Carla se aproximou.
Considerando o que aconteceu, deveríamos ser especialmente cuidadosos. Ainda não sabemos exatamente o que causou o envenenamento original. A mudança em Odete foi imediata. Os dedos dela pararam. O resto da torrada voltou para o prato. Elara viu os olhos dela se moverem do pão para Carla, depois para a porta. A respiração tinha mudado. Não drasticamente. Só o suficiente. Elara não empurrou o prato de volta para ela. Não disse que era seguro. Apenas pegou o outro pedaço e deu uma mordida a ela mesma. Horrível, ela disse. Odete olhou para ela. Você queimou. Você mandou queimar. Eu não mandei destruir. Suas instruções careciam de precisão técnica. Outro sorriso fraco. A tensão diminuiu, mas não desapareceu. Elara guardou o momento na memória. Naquela noite, Odete conseguiu comer algumas colheradas de caldo e pediu torrada de novo na manhã seguinte. Deveria ter parecido uma pequena vitória. Em vez disso, Elara ficou pensando no jeito que o medo tinha voltado ao rosto de Odete. Não quando ela provava algo. Não quando engolia. Quando alguém a lembrava de que a comida podia matá-la. E pela primeira vez desde que chegou à propriedade Salviani, Elara se perguntou se todos na casa realmente queriam que Odete parasse de ter medo. Ao fim da primeira semana de Elara, Odete estava comendo algo todo dia. Não o suficiente para chamar de recuperação, não o suficiente para reduzir a supervisão médica ao redor dela, mas o suficiente para que o médico dela parasse de olhar para Elara como se Mateus tivesse contratado uma atração em vez de uma cozinheira. O progresso vinha de formas embaraçosamente simples. Algumas colheradas de caldo, meia batata cozida, torrada, um pouco de arroz. Então, numa tarde, Odete pediu canja de galinha. Elara fez uma pausa. Você quer dizer uma sopa de verdade? Odete lançou um olhar seco. A menos que você tenha inventado uma imaginária. Elara sorriu. Vou ver na despensa. Ela manteve simples. Sem apresentação elaborada. Sem ingredientes caros para provar competência. Mais importante, Odete escolheu onde seria preparada. Escolheu quem trazia. Até assistiu Elara provar da mesma panela antes de servir a tigela dela. Então comeu. Devagar. A cada poucas garfadas, a mão hesitava. Elara nunca disse para ela continuar. Quando Odete pousou a colher, mais da metade da tigela tinha sumido. Mateus estava parado do lado de fora da porta aberta. Tinha prometido não observar. Tecnicamente, não tinha entrado. Elara o encontrou ali depois. Você é péssimo em seguir instruções. Eu não estava na sala. Você estava espreitando. Eu não espreito. Claro que não. Você fica parado de forma ameaçadora nos corredores. A expressão dele permaneceu composta, mas algo quase divertido passou pelos olhos. Então ele olhou além dela em direção à mãe. Quanto? O suficiente. Quanto é o suficiente? O suficiente para que você não entre lá e faça ela se sentir como se tivesse acabado de passar numa prova. Isso apagou o quase sorriso. Você parece confortável dando ordens na minha casa. Você parece confortável precisando delas. Mateus a encarou. Uma semana antes, aquele olhar teria feito o pulso de Elara disparar de cautela. Agora fazia isso por outro motivo. Ela não gostava de notar aquilo. O homem era perigosamente bonito, sim. Isso dificilmente era segredo. Mas beleza não era o que a desestabilizava. Era a contradição. A cidade temia Mateus Salviani porque ele parecia impossível de abalar. Ainda assim, toda noite, sem exceção, ele checava a mãe. Elara aprendeu que ele sabia cada remédio que Odete tomava e quais lhe faziam mal ao estômago. Sabia os nomes dos filhos do médico dela, porque tinha falado com os médicos tantas vezes. Quando Odete dormia mal, Mateus de alguma forma sabia antes do café da manhã. Ele controlava empresas, segurança armada e uma rede de influência que Elara preferia não entender. Mas quando a mãe erguia uma colher, ele ficava impotente o bastante para parar do lado de fora de uma porta contando garfadas. Naquela noite, Elara o encontrou sozinho na cozinha. O paletó tinha sumido, as mangas estavam dobradas, um celular repousava ao lado dele. Você ainda está aqui, ela disse. Você também. Eu sou a cozinheira. Eu sou o dono da casa. Parabéns. Aquele quase sorriso apareceu de novo. Então o celular dele tocou. Mateus atendeu. Sim. Ele escutou por vários segundos. O rosto não mudou.
Congele a transação. Toda ela. Outra pausa. Não. Ele teve uma oportunidade de explicar. A voz dele permaneceu baixa. Encerre isso. Ele desligou. Elara olhou para ele. Devo perguntar? Não. Excelente. Eu não ia perguntar. Pela primeira vez, Mateus realmente sorriu. Sumiu rápido. Você não tem medo de mim. Elara considerou aquilo. Não disse isso. O olhar dele se afiou. Há uma diferença entre ter medo e deixar o medo tomar cada decisão por você. As palavras se instalaram entre eles. Não estavam mais falando só de Mateus. Ele sabia. Ela também. No andar de cima, Odete tinha comido a maior refeição que conseguira em meses. Isso deveria ter sido a única coisa que importava. Mas na manhã seguinte, o frango que Elara tinha encomendado especificamente sumiu. Um pacote substituto estava no lugar. Quando ela perguntou por quê, uma auxiliar de cozinha disse que a entrega original tinha sido recusada depois que alguém questionou o fornecedor. Quem? A auxiliar hesitou. A senhorita Dias aprovou a troca. Elara não disse nada. Abriu o caderno em vez disso. Sob a data. Escreveu 3 coisas. Odete comeu mais. Carla a alertou de novo. Ingrediente preferido trocado sem aviso. Então Elara fechou o caderno. Uma vez era cautela. 2 podiam ser coincidência. Mas se acontecesse uma terceira vez, ela pretendia descobrir por quê. A terceira vez aconteceu 2 dias depois. Odete tinha pedido maçã assada com canela. Era o tipo de pedido que Elara aprendera a não comemorar em voz alta. Toda vez que alguém elogiava o progresso de Odete com entusiasmo demais, a mulher mais velha parecia se lembrar de que todos estavam medindo aquilo. Então Elara apenas assentiu. Macia? Bem macia. Doce? Não ofensivamente. Vou tentar me conter. Odete quase sorriu. 1 hora depois, a maçã nunca chegou até ela. Carla interceptou Elara do lado de fora da cozinha. Vamos adiar. Elara parou. Por quê? A canela veio de um pote recém-aberto. Sim, eu abri. Dado o histórico da senhora Salviani, variáveis desnecessárias não são apropriadas. Elara a encarou. É canela. É um ingrediente cuja segurança não foi confirmada de forma independente. A afirmação soava razoável. Isso era o que incomodava Elara. Tudo o que Carla dizia soava razoável. Uma mulher assustada deveria ser cuidadosa. Um fornecedor não verificado devia ser questionado. Um ingrediente desconhecido podia esperar até amanhã. Nenhum aviso isolado era absurdo. Juntos, formavam uma gaiola. Elara subiu sem as maçãs. Odete notou imediatamente. Cadê elas? Adiadas. Por quê? Elara viu a expressão da mulher mais velha mudar antes mesmo de responder. Foi aí que entendeu. Odete não precisava mais que alguém dissesse que a comida era perigosa. A própria interrupção já bastava. Deixa pra lá, Odete disse. As mãos se apertaram ao redor do cobertor. Não quero nada. Elara sentou. Não discutiu. Mas naquela noite, outra linha entrou no caderno. Comida pedida interrompida após progresso. Depois outra. Medo acionado antes mesmo da comida ser apresentada. Ela voltou pelas anotações anteriores. O padrão ficava mais claro no papel. Cada melhora significativa tinha sido seguida de uma interrupção. Uma preocupação com o fornecedor, um ingrediente trocado, uma refeição adiada, um aviso cuidadosamente formulado de Carla. Nada disso era suficiente para acusar alguém, mas era suficiente para deixar Elara com raiva. Na tarde seguinte, Mateus a encontrou numa pequena sala de estar com o caderno aberto no colo. A presença dele mudava o ambiente antes mesmo de falar. Um guarda lá fora se endireitou. Uma funcionária cruzando o corredor mudou de direção discretamente. Mateus não notou nada disso, porque as pessoas reagirem a ele era tão comum quanto respirar. A atenção dele se fixou no caderno. O que é isso? Minhas anotações. Sobre receitas? Não. Ele estendeu a mão. Elara fechou o caderno. Não. As sobrancelhas dele se ergueram. Pessoas provavelmente não diziam não a Mateus Salviani com frequência. Você está fazendo registros sobre minha casa. Estou fazendo registros sobre sua mãe. Me dê isso. Peça com educação. O olhar dele poderia congelar água fervendo. Elara. Mateus. Ele se aproximou. Você está investigando minha casa?
Alguém deveria. A expressão dele endureceu. Tenho profissionais para isso. Então talvez pergunte por que eles não notaram o que a cozinheira notou. O silêncio depois pareceu perigoso. Não porque Mateus a ameaçou. Ele não fez isso. Era exatamente por isso que a raiva dele pesava tanto. Homens que precisam anunciar poder gritam. Mateus simplesmente ficava imóvel. O que você notou? Elara abriu o caderno. Mostrou a ele a sequência. Não conclusões, não acusações, só comportamento. Odete melhorava. Um aviso vinha em seguida. Odete pedia algo por vontade própria. Um ingrediente era trocado. Ela ficava confortável com uma refeição. O preparo dela era interrompido. De novo. Mateus leu cada anotação. Carla? Não sei. Você escreveu o nome dela 4 vezes. Porque ela estava presente 4 vezes. Isso não é o mesmo que saber o motivo. Os olhos dele se ergueram. Você acha que ela está prejudicando minha mãe? Acho que sua mãe está sendo repetidamente lembrada de temer a comida toda vez que começa a confiar nela. Mateus pegou o celular. Elara segurou o pulso dele. O gesto surpreendeu os dois. O olhar dele caiu para a mão dela. Elara soltou. Não faça isso. Você está ficando notavelmente confortável com essa palavra. Se você confrontar Carla agora, ela vai saber que estamos vigiando. Nós? Elara hesitou. Mateus notou. Algo mudou nos olhos dele. Mais quente e mais perigoso que raiva. Elara ignorou aquilo. Posso estar errada, ela disse. Talvez ela seja apenas excessivamente cautelosa. Talvez ela realmente acredite que está protegendo Odete. E se você não estiver errada, então assustar sua mãe pode não ser o objetivo. Mateus ficou imóvel de novo. Elara pensou em Odete observando mãos. Observando portas. Observando cada prato. Alguém a tinha envenenado uma vez. Todos tinham procurado a pessoa que poderia tentar de novo. Mas e se tentar de novo fosse desnecessário? E se o objetivo, Elara disse baixinho, for simplesmente garantir que ela nunca se sinta segura o suficiente para se recuperar? Mateus olhou em direção à escada. Quando falou, a voz estava quase sem expressão. Minha mãe foi envenenada depois de um jantar de família. Eu sei. Só pessoas dentro desta casa sabiam exatamente o que ela comeu. Elara sentiu a implicação se instalar pesadamente entre eles. Aquilo não era mais sobre uma coordenadora de nutrição excessivamente protetora. Mateus pegou o caderno. Dessa vez, Elara deixou. A partir de agora, ele disse, se algo mudar na comida dela, na rotina, nas entregas ou nas pessoas ao redor dela, você me conta sem confrontar ninguém. A mandíbula dele se contraiu. Por enquanto, Elara assentiu. Mateus foi em direção à porta. Depois parou. Não investigue sozinha. Não era minha intenção. Isso não foi uma sugestão. Ela lançou um olhar para ele. Ele suspirou devagar. Por favor. Elara piscou. Aparentemente, milagres aconteciam na casa do Salviani. Melhor, ela disse. Ele saiu sem responder. Naquela noite, Elara trouxe para Odete um caldo simples, preparado com ingredientes que a mulher mais velha tinha aprovado pessoalmente. Odete conseguiu apenas 3 colheradas. Na quarta, parou. Elara? Sim? Tinha uma coisa que eu devia contar ao Mateus. Elara não se mexeu. Sobre a noite em que você foi envenenada, o rosto de Odete se contraiu. Não sei. Os dedos tremiam ao redor da colher. Eu me lembro de estar com raiva. De quem? Odete fechou os olhos. Por vários segundos, nada veio. Então sussurrou. Dinheiro. Elara sentiu cada instinto se afiar. O que tem o dinheiro? Odete abriu os olhos. Havia medo ali. Mas atrás dele, pela primeira vez, algo mais tinha voltado. Memória. Alguém estava roubando da minha família. Mateus queria nomes. Elara queria paciência. Odete não podia dar nenhum dos dois. Pela manhã, a memória tinha recuado de novo, deixando apenas fragmentos. Dinheiro, uma discussão, um homem. Quanto mais Mateus a questionava, mais visivelmente Odete lutava. Que conta? Ele perguntou. Não sei. Era alguém que trabalhava para nós? Eu disse que não sei. Mãe, pensa. Odete empurrou o café da manhã para longe. Elara imediatamente se colocou entre eles. Fora, Mateus olhou para ela. Como é?
Você está transformando o café da manhã num interrogatório. Isso importa. Ela comer também importa. Ela se lembrou de algo, e agora você está fazendo ela ter medo de esquecer de novo. Isso o parou. Odete parecia exausta. Mateus parecia furioso consigo mesmo. Ele saiu. Pelos 2 dias seguintes, ninguém mencionou a memória. Elara voltou à rotina. Escolhas, porções pequenas, sem comemoração, sem pressão. Então Odete pediu algo inesperado. Arroz doce. Elara olhou para cima. Com canela? Odete franziu a testa. Não. Uma pausa. Casca de laranja. Algo na resposta pareceu surpreender a própria Odete. Elara preparou exatamente daquele jeito. Quando trouxe a tigela para cima, Odete ficou olhando para ela por um bom tempo. Minha mãe fazia isso. Elara sentou perto. Ela era boa? Melhor que você, presumo. Você ainda não provou o meu. Não preciso de prova. Mas Odete pegou a colher. Uma garfada. Depois outra. A expressão mudou na terceira. A colher parou no meio do caminho de volta para a tigela. Elara! Havia algo na voz dela que fez Elara se endireitar. Odete não estava mais olhando para a comida. Ele usava um anel. Elara não disse nada. Uma pedra preta, quadrada. A respiração dela acelerou. Elara resistiu ao impulso de fazer 10 perguntas de uma vez. O que você se lembra? O escritório. Odete fechou os olhos. Eu tinha papéis, extratos do fundo da família. Os dedos apertaram a colher. Havia transferências que eu não autorizei. Quantas? Não sei. Tudo bem. Não me diga que está tudo bem. A antiga aspereza voltou de repente. Alguém roubou da minha família. Elara quase sorriu. Raiva pelo menos não era medo. Odete continuou. Eu o confrontei na noite anterior ao jantar. Quem? Os olhos de Odete se abriram. Eu não conseguia ver o rosto dele quando me lembrei antes. Ela engoliu em seco. Mas me lembro da mão dele sobre os papéis. A pedra preta, quadrada. Elara já tinha visto aquilo. Não uma vez, muitas vezes. Bruno Vale usava aquilo na mão direita. O consultor financeiro da família Salviani tinha visitado a propriedade 2 vezes durante a primeira semana de Elara. Calmo, de cabelos grisalhos, impecavelmente vestido, ele carregava a autoridade confortável de alguém que pertencia àquele lugar havia anos. Tinha apertado a mão de Mateus com aquele anel visível entre os dois. O estômago de Elara se apertou. Ela não contou o nome a Odete. A memória já era frágil demais sem que alguém colocasse peças nela. Em vez disso, perguntou: Você reconheceria o anel? Sim. Isso bastava. Elara deixou Odete com a enfermeira e foi procurar Mateus. O encontrou lá embaixo com 3 homens de terno escuro e Bruno Vale. Elara parou antes de entrar. Bruno falava baixinho sobre uma aquisição. Então ele se esticou pela mesa para pegar um documento. Pedra preta. Formato quadrado. Elara sentiu frio. Bruno ergueu os olhos. Os olhares se encontraram. Ele sorriu educadamente. Senhorita Duarte. Senhor Vale. O olhar dele demorou nela meio segundo a mais. Elara sorriu de volta. Depois foi embora. Não o confrontou. Não o acusou. Não tentou virar detetive só porque tinha notado algo importante. Esperou. 20 minutos depois, Mateus entrou na cozinha sozinho. Você queria falar comigo? Elara fechou a porta. Sua mãe se lembrou de mais coisas. Cada traço de distração sumiu. O quê? Ela encontrou transferências suspeitas do fundo da família. Confrontou um homem antes do envenenamento. Quem? Ela não lembra o rosto dele com clareza. A frustração de Mateus explodiu. Mas ela lembra do anel dele. Elara descreveu. Nada se moveu no rosto de Mateus. Isso assustou mais do que raiva teria assustado. Ele sabia. Bruno, ele disse. Sim. Não. A resposta veio rápido demais. Elara o observou. Mateus se virou. Bruno cuida das finanças da família há 18 anos. Isso não muda o que ela lembra. Ele estava lá quando meu pai morreu. Elara ficou em silêncio. Ele ajudou a proteger minha mãe durante a transição. Ele tem acesso porque eu dei a ele. Agora ela entendeu. Não era apenas suspeita. Era traição ameaçando um lugar que Mateus considerava seguro. Elara. Ele se virou de volta para ela. Você tem certeza? Não. A resposta o surpreendeu.
Tenho certeza de que sua mãe descreveu o anel dele. Tenho certeza de que ela lembra de transferências não autorizadas. Tudo depois disso precisa de provas. Mateus a estudou. Você podia ter confrontado ele. Isso seria estúpido. Você podia ter dito o nome dele à minha mãe. Isso teria contaminado o que ela realmente lembra. O olhar dele permaneceu nela. Pela primeira vez desde que entrou na propriedade Salviani, Elara viu algo em Mateus que não tinha nada a ver com poder. Confiança. Não a confiança casual de um homem delegando trabalho. O tipo perigoso. O tipo que exigia entregar o controle. Do que você precisa? Ela perguntou. Mateus olhou para a porta fechada. Quando Bruno for embora, meu pessoal vai começar a rastrear cada transação que ele tocou. Discretamente. Certo. E a Carla? Nós a vigiamos. Elara assentiu. Foi em direção à porta. Mateus segurou a mão dela. Não com força. Só o suficiente para pará-la. Por que você veio até mim primeiro? Ela olhou para os dedos dele, ao redor da sua mão, depois de volta para ele. Porque eu sou uma cozinheira, Mateus. Isso não te impediu até agora. Apesar de si mesma, ela sorriu. Então a expressão suavizou. Porque essa parte não é minha para resolver sozinha. A mão dele afrouxou, mas ele não a soltou imediatamente. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. O ar entre eles parecia diferente agora. Mais próximo. Mais perigoso. Não porque Mateus Salviani era o homem mais temido da cidade. Porque Elara estava começando a entender o homem por trás daquela reputação. E Mateus estava começando a entender que confiar nela não parecia nada com perder o controle. Então passos se aproximaram do lado de fora. Elara soltou a mão. Elara abriu a porta. No fim do corredor estava Bruno Vale. A expressão dele era agradável. A postura, relaxada. Mas os olhos se moveram de Mateus para Elara, depois para a porta fechada da cozinha atrás deles. Pela primeira vez, Bruno não sorriu. Perto da meia-noite, Mateus tinha confirmação. Não prova do envenenamento. Ainda não. Mas dinheiro tinha se movido. Pequenas transferências no início, espalhadas por empresas que pareciam não ter relação com a família Salviani. Depois valores maiores desapareciam através de contratos de consultoria, veículos imobiliários e contas desenhadas para fazer cada transação parecer normal isoladamente. Juntas, formavam um padrão. Bruno Vale vinha roubando havia anos. Mateus estava parado no escritório, enquanto um de seus chefes de segurança terminava de explicar as descobertas preliminares. Quanto? Ainda estamos rastreando. Quanto? Pelo menos 14 milhões de reais. A sala ficou em silêncio. Elara estava perto da porta. Tinha sido chamada porque Odete lembrara outro fragmento, mas agora desejava não ter ouvido aquele número. Mateus quase não reagiu. Esse era o problema. A quietude dele tinha mudado. Não era mais o silêncio controlado que Elara aprendera a reconhecer. Era fúria comprimida até não ter mais para onde ir. Tragam o Bruno até mim. O chefe de segurança assentiu. Agora. Não. Todos se viraram para Elara. Mateus não. Por um segundo, ela se perguntou se ele nem tinha ouvido. Então ele olhou para ela. Deixem-nos. Os seguranças desapareceram sem hesitar. Só isso já lembrou Elara exatamente quem ela estava desafiando. Quando a porta se fechou, Mateus falou. Ele quase matou minha mãe. Eu sei. Você sabe o que temos agora. Provas de que ele roubou dinheiro e motivo. Não prova de que ele a envenenou. A mandíbula dele se contraiu. Não preciso de um tribunal para me dizer o que aconteceu. Não. Mas você precisa de provas se quiser saber como ele fez isso, quem ajudou e se mais alguma coisa ainda está escondida. Posso conseguir respostas do Bruno. Elara entendeu o que aquela frase significava, justamente porque Mateus não a explicou. Ela se aproximou. E se ele perceber que você achou o dinheiro antes de você garantir tudo, ele não vai ter tempo de destruir nada. Você não sabe disso. Os olhos dele endureceram. Cuidado. Não. A palavra caiu entre eles. Mateus se moveu em direção a ela. A maioria das pessoas recuava quando ele fazia isso. Elara tinha visto acontecer repetidas vezes. Ficou onde estava. Ele quase matou minha mãe, ele repetiu, mais baixo agora. E se a raiva te deixar burro por 5 minutos, ele ganha 2 vezes. O silêncio ficou absoluto. Mateus a encarou.
O coração de Elara batia forte o bastante para sentir na garganta. Ela estava com medo. Simplesmente se recusava a deixar o medo escolher sua próxima frase. Você passou meses perguntando por que Odete não confia em nada, ela disse. Agora finalmente temos um fio. Não rasgue isso porque machucar ele vai parecer melhor do que seguir o fio. Algo perigoso cruzou o rosto de Mateus. Depois sumiu. Ele se virou. Por vários segundos, Elara não ouviu nada além da respiração dele. Quando finalmente falou, a raiva continuava lá, mas o controle tinha voltado com ela. Então me diga o que você precisa. Elara piscou. Era a primeira vez que Mateus Salviani pedia a ela para liderar alguma coisa. Deixamos o Bruno acreditar que nada mudou. Mateus escutou. Seu pessoal continua rastreando as transferências discretamente. Descubram quem autorizou o acesso, para onde foi o dinheiro e se a Carla recebeu alguma coisa. E minha mãe? Bruno precisa acreditar que ela ainda se lembra de pouco demais para ameaçá-lo. A expressão de Mateus mudou. Você quer usá-la como isca? Não. A resposta de Elara foi imediata. Quero que Odete decida se quer ajudar. Ela não vai querer. Você não decide isso por ela. O olhar dele se afiou de novo. Ela é minha mãe. Exatamente. Não sua soldada. Mateus pareceu quase ofendido pela distinção. Elara suavizou a voz. Você a protegeu controlando tudo ao redor dela. Depois do que aconteceu, eu entendo por quê. Ela fez uma pausa. Mas controle é parte do que aprendeu por meses. Aquilo o alcançou. Elara viu. Você não pode dar segurança a ela tirando cada escolha. Mateus olhou para a janela escura. Quando respondeu, a voz estava mais baixa. Se algo acontecer com ela de novo, você nunca vai se perdoar. Ele se virou. Elara sustentou o olhar dele. Mas esse é o seu medo, Mateus. Não faça disso o medo dela. Pela primeira vez em anos, talvez, não havia nada que o homem mais poderoso da cidade pudesse impor. Nem a memória, nem o medo, nem a recuperação da mãe, nem a mulher parada diante dele. O celular dele vibrou. Mateus olhou para a tela. Uma mensagem. Leu uma vez. Depois de novo. O quê? Elara perguntou. Os olhos dele se ergueram. Uma das contas pagou uma empresa de consultoria privada 6 vezes nos últimos 4 meses. Empresa de quem? Estão verificando. Outra mensagem chegou segundos depois. Mateus leu. A expressão dele ficou fria. Carla Dias. Elara sentiu a última possibilidade de coincidência desaparecer. Mateus foi em direção à porta. Dessa vez, Elara não o parou. Aonde você vai? Falar com minha mãe. Pergunte a ela. Ele olhou para trás. Não diga a ela o que fazer. Por um momento, o antigo Mateus pareceu pronto para discutir. Então deu um único aceno de cabeça. No andar de cima, Odete escutou sem interromper, enquanto o filho explicava o que tinham descoberto. Quando terminou, Mateus fez algo que surpreendeu Elara mais do que qualquer ameaça poderia. Ele perguntou, o que você quer fazer? Odete olhou do filho para Elara. Medo cruzou seu rosto. Depois raiva. Depois algo que Elara não via desde que chegou. Autoridade. Quero que o Bruno acredite que estou recuperando minha memória. Mateus enrijeceu. Mãe, você perguntou. Ele parou. A boca de Odete se curvou levemente. Bom, você está aprendendo. Então ela olhou para Elara. E se vamos assustar um ladrão, podemos também alimentá-lo. Elara a encarou. Odete ergueu uma sobrancelha. Planeje um jantar. Pela primeira vez desde o envenenamento, Odete Salviani não estava tentando escapar da mesa. Estava escolhendo se sentar a ela. E dessa vez, Bruno Vale seria o único com medo do que poderia ser servido. O jantar foi deliberadamente pequeno. Odete insistiu nisso. Nada de mesa lotada, nada de reunião teatral de suspeitos, nada de aumento óbvio na segurança. Só Mateus, Odete, Bruno, Carla e Elara circulando entre a cozinha e a sala de jantar como se nada tivesse mudado. Por trás das paredes, tudo tinha mudado. A equipe de segurança de Mateus monitorava a propriedade. Investigadores financeiros já tinham preservado cópias dos registros que Bruno poderia tentar destruir. E na tarde anterior, tinham descoberto algo pior. Os pagamentos para Carla começaram pouco depois do envenenamento de Odete. Carla finalmente admitiu a verdade quando confrontada em particular. Bruno nunca tinha mandado ela envenenar ninguém.
Tinha pago para que ela mantivesse Odete cautelosa. Cada aviso, cada refeição adiada, cada sugestão de que um ingrediente podia não ser seguro, Carla tinha se convencido de que não estava causando dano real. Afinal, Odete tinha supervisão médica. Estava se alimentando. Estava viva. Bruno simplesmente tinha pago Carla para garantir que o medo permanecesse mais forte que o apetite. Mateus queria demiti-la na hora. Odete discordou. Deixa ela sentar ali, ela disse. Então Carla se sentou à mesa, parecendo que cada respiração exigia permissão. Bruno chegou pontualmente. Usava o anel de pedra preta. Elara notou Odete notar aquilo. A mão da mulher mais velha apertou o guardanapo. Elara encontrou os olhos dela do outro lado da sala. Sem pressão, sem instrução. Odete podia encerrar aquilo a qualquer momento que quisesse. Em vez disso, ergueu o copo de água. Bruno sorriu. Você está com uma aparência notavelmente boa. Tenho me lembrado de coisas. O sorriso dele sobreviveu. Por pouco. Mateus não disse nada. Isso fazia parte do plano. Bruno conhecia Mateus o bastante para temer seu silêncio mais do que perguntas. O jantar começou. Odete comeu. Não muito. Mas em público, com calma. Elara observou Bruno observar cada garfada. Lá estava de novo. A mesma coisa que ela notara quando Odete tinha pegado a colher pela primeira vez. Não alívio. Medo. Eu me lembrei do fundo, Odete disse eventualmente. Bruno pousou o garfo. O fundo da família? As transferências? Carla fechou os olhos. Bruno não olhou para ela. Talvez esse não seja o melhor momento para falar de finanças. Odete sorriu sem calor. Interessante. Você costumava achar que nunca havia um momento ruim para falar de dinheiro. A expressão de Bruno permaneceu controlada. O que exatamente você lembra? Mateus finalmente olhou para ele. A pergunta tinha vindo rápido demais. Bruno percebeu. Alcançou o vinho, mas não bebeu. Fragmentos, Odete disse. Elara o viu relaxar um pouco. Então Odete acrescentou. Mas estão voltando. Isso bastou. 20 minutos depois, Bruno se desculpou para atender uma ligação. Não havia ligação nenhuma. As câmeras de segurança o seguiram para longe da sala de jantar, pelo corredor oeste, em direção à ala do escritório privado. Mateus permaneceu sentado. Cada instinto no corpo dele parecia exigir movimento. Elara viu a mão dele se apertar uma vez embaixo da mesa. Ele esperou. Por ela. Pelo plano. Pelas provas. Bruno entrou na sala de arquivos usando credenciais que tinha havia anos. Abriu um armário seguro. Depois tirou um pendrive de dentro do paletó e conectou ao terminal do arquivo financeiro. Foi quando o celular de Mateus vibrou. Ele leu a mensagem. Levantou-se. Fica aqui. Odete quase riu. Não, filho. Passei meses com medo dentro da minha própria casa. Ela se levantou com cuidado. Você não vai terminar essa conversa por mim. Mateus pareceu pronto para recusar. Então os olhos dele se moveram para Elara. Ela não disse nada. Ele entendeu de qualquer jeito. Odete caminhou ao lado do filho. Elara seguiu. Quando chegaram ao escritório, 2 seguranças já tinham afastado Bruno do terminal. Pela primeira vez desde que Elara o conheceu, Bruno Vale parecia comum, não confiante, não composto, não intocável, apenas pego. Os olhos dele encontraram Odete. Você não entende! Odete olhou para o pendrive ainda conectado ao computador. Entendo o suficiente. A compostura de Bruno se despedaçou. Eu nunca quis que você morresse. Mateus se moveu. Elara nunca tinha visto homens reagirem tão rápido. 2 guardas se posicionaram por instinto. Não para proteger Mateus de Bruno, mas como se temessem o que Mateus poderia fazer se o alcançasse. Odete ergueu uma mão. Mateus. Ele parou. Por pouco. Bruno engoliu em seco. A dose não devia ser letal. A sala mudou. Não era mais só fraude financeira. Ele mesmo tinha dito. Um dos seguranças ativou discretamente o protocolo de gravação, já preparado para o confronto. Bruno percebeu tarde demais. Odete encarou o homem que sentara à mesa de sua família por 18 anos. Você me envenenou. Eu entrei em pânico. Você pagou ela depois. Os olhos dele se voltaram para Carla, que tinha sido escoltada até o corredor atrás deles. Para te manter calma. Elara quase riu da obscenidade da frase. Odete não riu. Não, ela disse.
Você pagou para me manter com medo. O rosto de Bruno se contraiu. Você ia destruir tudo. Eu ia expor um ladrão. Você não tem ideia do que o Mateus faria comigo. Odete olhou para o filho. Talvez, uma vez, esse argumento tivesse importado. Agora não importa mais. Ela se aproximou de Bruno. Você não me fez ter medo de morrer. A voz dela permaneceu firme. Você me fez ter medo de viver. Bruno não teve resposta. Odete não precisava de uma. As provas fizeram o resto. Registros financeiros o conectavam ao dinheiro roubado. Os pagamentos a Carla estabeleciam a campanha para reforçar o medo de Odete. A tentativa de acesso ao arquivo mostrava a intenção de interferir nas provas. E suas próprias palavras gravadas o ligavam diretamente ao envenenamento. Mateus podia ter lidado com Bruno segundo as regras do mundo que secretamente governava. Todos naquela sala sabiam disso. Em vez disso, olhou para seu chefe de segurança. Preservem tudo. Advogados primeiro, depois a polícia. Bruno o encarou. Talvez isso o assustasse mais. Mateus não estava dando a ele um fim rápido. Estava dando a ele provas, acusações, testemunhos e anos em que o nome Salviani não iria mais protegê-lo. Enquanto Bruno era levado, Odete cambaleou levemente. Elara segurou o braço dela. Mateus estava ao lado imediatamente. Estou bem, Odete disse. Você está tremendo. Posso tremer e continuar bem. Elara sorriu. Ela tem razão. Mateus lançou um olhar irritado para ela. Odete notou. Ah, maravilha. O quê? A mãe olhou entre os dois. Sobrevive a um envenenamento e de alguma forma acordo dentro de um romance. Elara quase engasgou. Mateus, surpreendentemente, pareceu desconfortável. Odete sorriu. Um sorriso de verdade dessa vez. Então se virou em direção à sala de jantar. Meu jantar está esfriando. Mateus a encarou. Você quer voltar? Odete olhou para a mesa, esperando além do corredor. Meses antes, comida tinha se tornado prova de que nenhum lugar era seguro. Naquela noite, o homem que tinha criado aquele medo estava fora de cena. Mas Elara entendeu algo importante. A cura não aconteceria só porque Bruno tinha sido pego. Amanhã ainda podia ser difícil. Odete ainda podia hesitar. Ela ainda precisaria de médicos, tempo e liberdade para ter dias ruins sem chamá-los de fracasso. Mas naquela noite, ela estava fazendo uma escolha. Sim, Odete disse. Quero terminar de comer. Elara caminhou ao lado dela. Mateus seguiu. E pela primeira vez, ninguém à mesa observava para ver quanto Odete comia. Eles simplesmente jantaram. 3 meses depois, Odete ainda tinha dias ruins. Elara considerava isso importante. A recuperação não tinha virado uma linha perfeitamente ascendente só porque Bruno Vale aguardava julgamento. Odete ainda trabalhava com seus médicos. Em algumas manhãs, um cheiro desconhecido podia fazê-la hesitar. Às vezes queria só chá e torrada. Mas agora, a hesitação não virava terror automaticamente. Na maioria dos dias, comia normalmente. Mais importante, ela escolhia. Foi por isso que Elara soube que era hora de ir embora. Se o contrato original tinha sido prorrogado 2 vezes, a emergência tinha passado. Odete não precisava mais de uma cozinheira particular rondando sua recuperação. Pelo menos era isso que Elara dizia a si mesma enquanto arrumava as malas. Você está indo embora. Mateus estava parado na porta. É geralmente o que malas indicam. Posso aumentar seu salário. Elara olhou para ele. Lá estava ele. Mateus Salviani, multimilionário, empresário, chefe da máfia, comandante de homens que se moviam no instante em que ele falava, tentando resolver um problema emocional com folha de pagamento. Não. Dobro. Ela riu. De jeito nenhum. A expressão dele se apertou. O que faria você ficar? Aquilo a parou. Elara se endireitou devagar. Isso está perigosamente perto de implorar. Não fique ambicioso. Ela sorriu. Mas Mateus não sorriu. Deu um passo para dentro do quarto. Por meses, Elara tinha observado esse homem aprender que proteger alguém e controlar alguém não eram a mesma coisa. Agora ele estava diante dela sem uma ordem, sem vantagem, sem uma oferta que ela não pudesse recusar.
Fique porque você quer, ele disse. O sorriso de Elara sumiu. E se eu disser não? Mateus ficou quieto por um momento. Então respondeu. Ainda assim eu te levo em casa. Algo dentro dela amoleceu. Não porque ele estava disposto a deixá-la ir, porque ele finalmente entendeu que deixá-la ir era o que dava sentido a ela ficar. Elara se aproximou. Os olhos dele desceram brevemente pelas curvas dela, depois voltaram para o rosto, com uma admiração que ele já não se incomodava em esconder. Você ficou inconvenientemente instruível, ela disse. Você ficou excessivamente satisfeita consigo mesma. Isso é um sim para me manter aqui. Achei que eu era quem estava perguntando. Ela sorriu. Então pergunte direito. Mateus a encarou. Um homem capaz de mover milhões com um telefonema, de repente pareceu achar que 5 palavras simples eram um pedido descabido. Você fica comigo? Elara o deixou esperar. Só o suficiente. Sim. Naquela noite, ela se juntou a Odete para o jantar. Não como a cozinheira parada ao lado da mesa, como uma mulher escolhendo se sentar a ela. Odete olhou entre Elara e Mateus e suspirou. Maravilha. Finalmente recuperei o apetite. E agora tenho que assistir a isso. Elara riu. Para sua surpresa, Mateus riu também. Meses antes, todos naquela casa observavam o prato de Odete. Naquela noite, ninguém contava suas garfadas. Ninguém questionava suas escolhas. Ninguém esperava nervosamente que algo terrível acontecesse. Eles simplesmente comeram. E Elara percebeu que era isso que ela tentara dar a eles desde o início. Não a refeição perfeita. Não um milagre. Só uma mesa onde ninguém precisava ter medo.